Bom, seguinte, o intuito dessa conversa de hoje seria, com a presença dos demais, que a gente desse uma pausa nesse nosso ritmo de resumos, enfim, para que a gente pudesse dar uma discutida geral sobre o que a gente já viu até agora, né? E a gente já tem 3 CPCs aí ao longo da nota 2 e com isso a gente arremata esses 3 CPCs, junta esses 3 CPCs numa aula só, numa conversa só e já fica pronto para fazer uma atividade na próxima aula, uma atividade mesmo valendo, questões ali fechadas, abertas, enfim, para que a gente possa de fato, opa, peraí, deixa eu ver se eu estou deixa eu ver se eu estou absorvendo o que eu estou vendo nas aulas é, durante essa nota 2, né? Então, só para recapitular, deixa eu ver como é que está a gravação aqui, tudo certo? Só para recapitular, o que é que a gente já viu nessa nota 2? Essa nota 2 a gente começou falando do CPC 01, né? O CPC 01 é o CPC que trata da redução ao valor recuperável de ativos, tá? A gente fez alguns resumos, gostei bastante do que eu tenho visto, dos resumos que vocês têm feito. No segundo momento, a gente passou para o CPC 03, né? Que é o CPC que trata da demonstração dos fluxos de caixa. E agora, nessa nossa última aula, a gente falou sobre o CPC 04. Só para a gente deixar claro, não vai dar tempo da gente ver todos os CPCs que existem aqui no site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Porque não é essa o nosso intuito aqui. O meu intuito é passar para vocês aqueles CPCs que eu uso mais e que eu sinto mais dificuldade. Por quê? Porque eu já estou na área. Então eu não vou passar para vocês uns CPCs que vocês vão aplicar uma vez na vida, outra vez na morte. Então essa é a ideia daqui, tá? Falando agora especificamente do CPC 01, falando agora especificamente do CPC 01, vamos entender por que existe o CPC 01, né? Qual a ideia de se emitir um CPC sobre redução ao valor recuperável de ativos? Por quê? Lembram na nota 1, quando a gente estava estudando o CPC 00 ainda, que era a estrutura conceitual da contabilidade? Lembra que a gente falou muito sobre o papel da estrutura conceitual? Qual que é o papel da estrutura conceitual? Entre outros, servir de base para a elaboração de outros CPCs. Por que eu estou falando isso? Da onde o CPC 01 tirou essa ideia de redução ao valor recuperável de ativos? Do CPC 00. O CPC 01 se baseia na estrutura conceitual trazida pelo CPC 00 para determinar ou para normatizar essa redução ao valor recuperável de ativos, tá? Então vamos dar uma revisadinha lá no CPC 00 só para a gente poder confirmar se o professor não está falando besteira. Vamos ver aqui, CPC 00, né? Vamos vir aqui no sumário, só para a gente ver se de fato, lá na aba que fala do registro dos elementos patrimoniais, né? Deixa eu ver aqui. Bom, o que é ativo? Como é que o CPC 00 conceitua ativo? É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e, atenção, do qual se espera que fluam benefícios econômicos para a entidade. Repare que o próprio conceito de ativo determina que, para ser ativo, alguma coisa boa tem que vir ao encontro da entidade. Alguma coisa boa tem que sair dali. Em outras palavras, se essa coisa boa que eu estou esperando, lá no meu balanço, ela não vai voltar para mim, não tem por que eu ficar esperando isso. Entenderam?
Justamente essa é a ideia da redução ao valor recuperável. É baixar as expectativas do ativo para a quantidade que de fato vai fluir de benefícios econômicos para a entidade. Perceberam que o CPC 01 só mandou fazer isso porque o CPC 00 deixou isso explícito? O CPC 00 não mandou ninguém fazer redução ao valor recuperável, porque não é função dele. A função dele é servir de base para outras normas que posteriormente foram publicadas, determinem que esses ajustes sejam feitos. Né? Bom, dito isso, está claro para mim a função do CPC 00 e a função do CPC 01. A função do CPC 00 é servir de base para estruturação normativa da contabilidade. Função do CPC 01, adequar as expectativas dos usuários sobre os ativos. Essa é a máxima do CPC 01. Adequar as expectativas à máxima dos usuários da contabilidade. Tá? Então, e isso é uma coisa que a gente enfrenta muito no nosso dia a dia como contador. Por quê? Quem é que você lida diretamente enquanto você é contador de uma empresa? Com o administrador dessa empresa. Vamos pensar aqui nos interesses. Quando o administrador ele está falando da empresa dele, o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que ele é o top, que ele é o fodão, que a empresa dele é a melhor, que os ativos dele são os melhores e que os passivos são os menores. Essa é a ideia do administrador. Qual que é o papel do contador, baseado em toda uma doutrina contábil? Baixa a bola aí. Adeque as suas expectativas. A gente briga muito com relação a isso. Eu lidei diretamente com uma relação essa semana. Em anos anteriores aí, lá no CPC de 29, a gente vai, se der tempo a gente vai estudar o CPC 29, lá no CPC 29 fala o seguinte, olha, quando você está plantando, o CPC 29 trata do ativo biológico, das plantas, enfim. Quando você está plantando uma cultura, tá? Você precisa estimar quanto que você vai receber por essa plantação. E você registra essa lavoura pelo valor que você ainda vai colher. É estranho, mas é assim que funciona. E aí, lá no CPC 29 fala o seguinte, olha, quando você for planejar esse lucro futuro para poder contabilizar a sua lavoura, você deve utilizar, veja bem, você deve utilizar o valor de mercado do produto que você está plantando. Isso deu uma briga gigante, porque o administrador falou o seguinte, por que eu vou utilizar o valor do mercado se eu já estou com meus contratos tudo fechado, a preços muito melhores? Baixa a bola. Não é, a ideia da contabilidade não é mostrar que a empresa é a melhor. Não é essa a ideia da contabilidade. O conceito de valor que a contabilidade possui é diferente do conceito de valor que os administradores, que os gestores possuem. A contabilidade não está preocupada nisso. A contabilidade está preocupada em baixar as expectativas, esperar sempre o pior de qualquer lado que venha. Entenderam? Bom, acho que com o CPC 01 está tranquilo, né? Pelo que eu vi dos resumos aqui, o CPC 01 está tranquilo. Eu estou até com um resumo aqui na tela, da Ana Paula. Peguei o da Ana Paula como exemplo. Vamos só dar uma lida no resumo dela, porque aí ela já faz o meu trabalho e eu recebo o meu salário no final do mês. Tá? Vamos ver aqui.
O pronunciamento técnico CPC 01 determina procedimentos a serem seguidos pelas entidades a fim de que os seus ativos estejam registrados contabilmente por um valor que não supere os seus valores de recuperação. Professor, quais valores de recuperação? Que valores de recuperação são esses? Como é que eu já falei que um ativo vai voltar para a entidade como benefícios futuros, certo? Mas que benefícios futuros são esses? Pensa comigo aqui. Como é que você pode fazer um investimento, um ativo, valer a pena para você? Vamos pensar aqui nesse relógio aqui. Quando eu comprei esse relógio aqui, eu estava pensando em me satisfazer desse ativo. De que forma? Bom, esse relógio ele tem um valor de venda. Eu posso ir ao mercado e vender esse relógio. O que é que vai acontecer? Vai entrar dinheiro na minha empresa. Dinheiro é o quê? Benefícios econômicos. O que é que a gente entende disso? Eu posso recuperar o dinheiro que eu gastei nesse relógio vendendo esse relógio. Mas vem cá, por um acaso eu tenho um cara de relojoaria? Não, eu não comprei relógio pensando em vender. Eu comprei relógio pensando em quê? Em usar. Então, eu posso retornar esse investimento para mim simplesmente usando esse relógio e não chegando mais atrasado no trabalho. Perceberam que eu tenho duas formas de fazer esse dinheiro voltar para a minha empresa? Para a minha empresa não, para o meu bolso, no caso. Eu posso fazer esses benefícios voltarem para mim pela venda, ou eu posso fazer esses benefícios voltarem para mim pelo uso. Já passaram pela situação de comprar um carro e na hora que você fala com fulano de tal, estou pensando em comprar tal carro, fulano fala, ih rapaz, não compra esse carro não, que esse carro é ruim de vender. Quando alguém falar assim, esse carro é ruim de vender, você fala, rapaz, eu não sou concessionária não. Eu posso recuperar o investimento nesse carro pelo uso. Eu gosto de um Peugeot. Me deixa comprar um Peugeot. Então, são essas duas formas que eu tenho de recuperar esse dinheiro. Eu posso recuperar esse dinheiro vendendo esse ativo, ou eu posso recuperar esse dinheiro usando esse ativo. Só por isso aqui que eu falei, o que a gente consegue interpretar? O CPC 01 é aplicável a todos os ativos, exceto os ativos financeiros. Por quê? Eu consigo vender dinheiro? Não. Então, esquece. Tá? Ativos financeiros, dinheiro, não se aplica a CPC 01. O CPC 01 se aplica para praticamente tudo. Praticamente tudo que está ali no meu lado esquerdo do balanço, eu devo aplicar. Percebam, eu devo aplicar o CPC 01. Não é uma opção. O próprio CPC 01 é bem claro. Ao final, pelo menos ao final de cada exercício, pelo menos, eu posso fazer essa análise mensalmente, se eu quiser. Trimestralmente, semestralmente. Mas pelo menos ao final de cada exercício social, a entidade deve avaliar se... Deixa eu ver se a gravação tá indo aqui. Tá. Pelo menos ao final de cada exercício social, a entidade deve avaliar se há indícios de desvalorização de ativos. Há indícios. Há indícios? Sim. Se há indícios, a gente vai partir para o teste de recuperabilidade. O CPC 01 determina a execução do teste
de recuperabilidade. Eu vou testar se o meu ativo ainda é recuperável. Recuperável de que forma? Vamos voltar para o exemplo do meu relógio. Quando você for analisar, beleza, eu vou lá no mercado e vejo que estão pagando 50 conto pelo meu relógio. Eu paguei 200 no meu relógio. O mercado está pagando 250 conto só. Mas eu faço umas continhas ali e vejo que se eu continuar usando o meu relógio, eu consigo trazer, digamos assim, incorporar benefícios equivalentes a R$ 80. Vale mais a pena vender pelos 50 ou usar pelos 80? Vale mais a pena usar pelos 80. Então, esse é o primeiro passo do teste de recuperabilidade. Escolher dos dois valores, mercado e uso, o maior. É o que vale mais a pena. Vale mais a pena usar, no meu caso. Pensa no cara que comprou o Peugeot. Para o cara que comprou o Peugeot, vale mais a pena ele vender ou ele usar? Muito provavelmente vale mais a pena ele usar. Então, na escolha desses valores, a gente vai usar o maior valor. Escolhido o maior valor, o que é que eu faço? Eu pego o valor contábil líquido da depreciação, e comparo. Qual que é a diferença? A diferença é o que a gente chama de impairment. No português mais bem dizido do mundo, impairment. Eu não vou falar com a pronúncia inglesa, que eu não sou retardado. Então, essa diferença entre o valor contábil líquido e o valor recuperável é o maior valor entre a venda ou o uso. Essa diferença é o que a gente chama de redução ao valor recuperável, ou impairment. Como é que escreve impairment? Eu nem lembro como é que escreve impairment. Tem uns contadores metidos a besta que quer falar impairment. Como é que escreve? É impairment. Impairment. É assim? Ó, escrevi errado. Bom, então o impairment é a redução ao valor recuperável de um ativo. Tá? Entenderam? Sim. Beleza? Posso revisão, alguma dúvida com relação ao CPC 01 ou posso passar para outra revisão? Lembrando para quem chegou depois que semana que vem tem atividade, viu? Vou entender se Até segundo. agora tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá bom. Foi o seu resumo que eu estava usando, Natália? Ah, foi o seu resumo. Bom, entendemos o CPC 01. Ah, tem uma coisa que eu tinha esquecido de falar do CPC 01. Lembra quando a gente falou do CPC 00, que ele se aplica aos casos gerais? Importante isso daqui, tá? Isso aqui é questão de CRC, certeza. O CPC 00 se aplica aos casos gerais, ele é a norma geral. Falei muito sobre isso nas aulas. E lá ele fala que quando tem uma norma específica, se aplica o que está na norma específica. O CPC 01 também fala isso. Quer ver? Aqui é o CPC 01, tá? O pronunciamento aplica-se a todos os ativos ou conjuntos de ativos. Beleza. A gente já viu que só não se aplica a dinheiro. Ó, no caso de pronunciamento específico que trate da matéria para alguma classe de ativos em particular, prevalece o quê? O que está no CPC específico. Professor, me dê um exemplo disso. CPC 16.
CPC 16 fala dos estoques. O critério para avaliar o valor recuperável dos estoques é especial. É especial. Vamos lá no CPC 16 e vamos ver como é que o CPC 16 trata dessa redução ao valor recuperável. Deixa eu ver aqui que eu tenho ele aberto aqui. Eu tenho ele aberto aqui. CPC 16. O presente pronunciamento trata da avaliação contábil dos estoques em geral. Vamos ver aqui qual que é o item que fala do valor. Ó, o custo dos estoques não pode ser recuperável por motivo de danificação, obsolescência, redução do preço de venda, incremento no custo estimado de acabamento e etc. O que aconteceu aqui? Eu não vou conseguir recuperar o custo dos estoques. E agora, o que eu faço? Nesse caso, o valor de custo precisa ser substituído pelo valor realizável líquido. Tá estranho isso aqui, professor. No CPC 01 falava que era só valor realizável? Valor realizável líquido. O que é valor realizável líquido? É o preço de venda menos os custos estimados, os gastos estimados necessários para concretizar a venda e os tributos incidentes sobre a venda. Ou seja, o CPC 01 fala: nenhum ativo pode estar registrado por um valor que não seja recuperável. Pelo menos ao final de cada exercício, você deve avaliar se esse valor é recuperável, com base no valor de venda ou no valor de uso. Dos dois, o menor. Falei alguma coisa de despesa? De imposto? Não. O CPC 01 deixa claro, quando tiver alguma norma específica que trate sobre isso, vai seguir o que a norma específica está falando. A gente viu agora uma norma específica. O que o CPC 16 fala? Querido, quando você for levar em consideração esse valor realizável, esse valor de venda, você deve descontar as despesas necessárias à venda, inclusive os impostos, de modo que você chegue ao valor realizável líquido, tá? Esse foi só um exemplo para vocês entenderem, beleza? Mas é importante que vocês fixem essa informação. Isso aqui cai em prova de CRC, mas cai com a rodo. Vamos ver aqui agora sobre o CPC 04, se eu não me engano, né? Que a gente falou, 03, acho que a gente falou primeiro do 03, né? Vamos lá para a nossa matéria, só para poder pegar um resumo de vocês. Vou pegar o resumo de quem agora? Deixa eu ver. CPC 03. Deixa eu ver, vou pegar de alguém que está aqui, né? Vou pegar o da Gabriele. Gabriele. Vamos ver o que a Gabriele tem para me falar do CPC 03 aqui, tá? Gente, vocês... tinha dado uma travadinha aqui, mas voltou. Vamos ver aqui. Meu Deus do céu, que letra pequena, Gabriela. O objetivo do CPC 03 é falar sobre o fluxo de caixa da entidade e as informações que são úteis para as demonstrações contábeis de usuários, enfim. Beleza. Vamos aqui, para o que interessa. A entidade ela tem atividades operacionais, atividades de financiamento e atividades de investimento.
Muito obrigado por me lembrar disso, Gabriele. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Qual que é o objetivo do CPC 03? Resumir, explicar, explanar a respeito do fluxo de caixa das entidades. Ele é basicamente um manual de como que você monta a DFC. A DFC é uma das demonstrações obrigatórias da contabilidade. O CPC 03 é um manual de como se monta a DFC. A DFC, existem duas formas de você montar a DFC. Primeiro, o que é a DFC? A DFC ela vai demonstrar tudo que teve de movimentação de caixa, de dinheiro na empresa. Todo o dinheiro que movimentou na empresa. Tudo que recebeu e tudo que pagou. Diferente das outras demonstrações contábeis que consideram o quê? O regime de competência. Na demonstração do fluxo de caixa, não. A demonstração do fluxo de caixa é só o que teve movimentação de recurso na empresa. Aqui a gente já consegue entender a principal diferença dela para as demais demonstrações. Demonstrações contábeis como um todo levam em consideração o princípio da competência, independente de ter pagamento ou não. Na DFC só entra o que? O que movimentou dinheiro. Tá? O que eu tenho para destacar do CPC 03? O CPC 03 é um CPC muito fácil, muito tranquilo de se estudar. Primeiro, os métodos de se elaborar uma DFC. Existem duas formas de se elaborar uma DFC. A primeira delas a gente chama de método direto. Tá? O que é o método direto? Qual é a conta da contabilidade que demonstra a movimentação de dinheiro, conta caixa e conta banco? Só vai movimentar dinheiro no caixa ou no banco? Ah, mas vai movimentar dinheiro nos fornecedores. Quando for pagar os fornecedores. Tá, mas esse dinheiro foi creditado aonde? No caixa ou no banco? Toda contrapartida que envolva dinheiro, obrigatoriamente vai ter que vir do caixa ou do banco. Ponto. Isso é lógica. Como é que funciona o método direto da DFC? Ela basicamente faz um raio-x da conta caixa e da conta banco. Porque por lá ela vai conseguir rastrear diretamente toda a movimentação de recursos. E por isso que se chama DFC direta. Tá? Ponto. O outro método, que é o mais utilizado, porque a gente está qualquer empresa hoje em dia tem uma movimentação de caixa gigante, então é impossível fazer uma DFC direta. Então, qual a DFC que o pessoal mais usa? É a DFC pelo método indireto. Como o próprio nome sugere, ele esquece o caixa e o banco. Como é que funciona? No método indireto, a gente vai analisar as oscilações das contas contábeis, exceto conta caixa. Esquece conta caixa, tá? Esquece conta caixa. Vamos pensar nas demais contas de ativo. Qual é a interpretação que o método indireto possui? Eu estou dando essa pausa para vocês anotarem. Aumento nas contas de ativo significa o quê? Consumo de caixa. Aumento no ativo é igual a consumo de caixa. Por outro lado, quando eu aumento uma conta de passivo, eu tenho uma geração de caixa. Aumento no ativo é igual a consumo. Aumento no passivo é igual a geração de caixa. Professor, está estranho. Não tem lógica. Vamos pensar aqui que determinada empresa começou o ano com 0 de imobilizado. Durante o ano, ela comprou um carro
por R$ 100.000. Então, lá no balanço vai estar como na conta veículos? Saldo inicial zero, saldo final R$ 100.000. Saldo inicial zero, saldo final R$ 100.000. Aumentou R$ 100.000. Concorda comigo que aqui aconteceu um consumo de recursos? Sim. Houve um consumo de recursos. Mas vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Aí alguém deve estar falando, professor, mas e se ela tiver comprado o carro a prazo? Aí não é função da demonstração de fluxo de caixa indireta pegar isso. Não é assim que a demonstração de fluxo de caixa indireta funciona. Se você quer essa minuciosidade, monte a DFC pelo método direto. No método indireto é oscilação de contas. Tá? Então, beleza. O aumento dessa conta veículos representa um consumo de recursos. Mas vamos pensar no passivo agora. Quando eu pego um empréstimo, digamos que nesse ano aí eu peguei um empréstimo. Eu comecei com nada, peguei um empréstimo de 50 mil. Houve uma oscilação, um aumento de 50 mil na minha conta de passivo. Esse aumento significa que eu gerei recurso para a minha empresa. Gerei recurso como? Pegando empréstimo. Professor, mas e se for um financiamento que eu peguei para comprar um carro? Não dá para fazer esse link, esse vínculo na DFC indireta. Não é o objetivo da DFC indireta. Se você quer fazer esse tipo de análise, vá para a DFC direta, que vai analisar lá a conta caixa, só o que movimentou a caixa. Beleza? Então, aumento no ativo, consumo de recursos. Aumento no passivo, geração de recursos. O inverso, redução do ativo gera recurso. Vendi o carro, tinha 100 mil, tenho nada, reduziu 100 mil. Para a DFC indireta, isso é uma geração de recursos. Lá na nossa aula tem como é que monta, não é esse o objetivo aqui. Redução de passivo, eu estou consumindo dinheiro. Paguei o empréstimo. Beleza? Um outro ponto, isso é bem confuso, tá? Mas isso cai no CRC, mas cai com força, rapaz. Bom, lá no CFC vai cair bem assim. Considere os seguintes eventos. Aumento na conta de ativo é... Aí nego vai lá e erra. Ainda vem me xingar. Mas beleza. Sobre o CPC 03 também, eu queria falar com relação às atividades. Atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, tá? Essa classificação, ela não é taxativa, por isso que eu não vou falar muito tempo sobre ela aqui. Por que ela não é taxativa? Porque a própria norma, ela não diz o que é investimento, o que é financiamento, o que é operacional. Isso é um julgamento do profissional, na maioria das vezes. Mas, em regra, toda vez que eu movimentar o ativo imobilizado, o ativo não circulante, e aqui é um macete para vocês, toda movimentação do ativo não circulante é atividade de investimento. Toda movimentação que seja com credores ou com os sócios é atividade de financiamento. E o resto é operacional. É basicamente assim que a gente faz, tá? Ativo não circulante, investimento, credores no geral e os próprios sócios, financiamento, e o que sobra a gente mete no operacional, tá? Para finalizar a nossa aula de hoje,
a nossa aula, não, esse bate-papo aqui de hoje, a gente falou ali do CPC 04, né? Deixa eu ver aqui o CPC 04, aqui, Contabilidade Internacional. CPC 04. O que é que eu tinha para falar com vocês do CPC 04? CPC 04 também é sossegado, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Qual que é o objetivo do CPC 04? Eu costumo falar que o CPC 04 é um CPC 27 que fala de coisa que não existe. Professor, não entendi a piada, porque vocês ainda não estudaram o CPC 27, a gente vai estudar. CPC 27, ele trata do ativo imobilizado. O que é ativo imobilizado? É tudo aquilo que eu comprei, que tem uma vida útil muito grande e que eu vou utilizar na minha operação, mas que existe fisicamente. Em poucas palavras é isso. O que o CPC 04 trata? Exatamente do ativo imobilizado que não existe. O ativo intangível é um ativo imobilizado que não possui forma física. O ativo intangível é um ativo imobilizado que esqueceu de existir. Ponto. Se vocês entenderem isso, vocês vão acertar todas as questões daqui para frente. Toda vez que você se deparar com uma questão falando do ativo intangível, pensa, e se fosse um imobilizado? O tratamento é o mesmo. Ah, professor, mas imobilizado deprecia. Intangível amortiza. A amortização do ativo intangível nada mais é do que um nome bonito para depreciação. Entenderam? Dito isso, quais são os critérios para registrar um ativo intangível? Primeiro, que você possa utilizá-lo por um longo tempo. Porque senão não tem lógica lançar como ativo. Lança como despesa. Que tem uma vida útil longa. É o mesmo critério do ativo imobilizado. Qual é o critério para se registrar um ativo imobilizado? Por que eu lanço um carro como ativo imobilizado e não lanço uma caneta? Porque você não vai usar a caneta por mais de um ano. Mesma coisa. O ativo intangível é a mesma interpretação. Só será considerado um ativo intangível se a empresa, se a entidade esperar que os benefícios futuros daquele ativo fluirão por um prazo maior do que o seu ciclo operacional, que geralmente é de um ano. Com relação à amortização, eu só vou amortizar ativos intangíveis que têm vida útil contratualmente definida. Isso aqui a norma não fala, isso aqui é dica do professor. Ativo intangível só amortiza quando tem vida útil contratual. Contratual. Lá na norma não fala, lá na norma só fala que se tiver vida útil com prazo estimado, PAN. Beleza? Se o ativo não possui vida útil, como é que eu faço, professor? Eu não sei, o ativo não tem vida útil, o ativo intangível não tem vida útil. E agora, vai ficar lá para sempre? Aí você vai aplicar o CPC 01, querido. Todo ano você vai lá, vamos imaginar uma situação, um ativo intangível que não tem vida útil. Vai ficar no balanço o resto da vida? Até seus netos nascerem, formarem em contabilidade, tirarem o CRC e o ativo intangível está lá. Não. Ativo intangível que não possui vida útil, ele vai ser baixado pelo CPC 01. Todo ano eu vou lá e vou avaliar se ainda existe recuperabilidade daquele ativo. Olha como as normas elas vão
conversando entre si. Entenderam? Bom, era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Fico aberto a dúvidas, questionamentos, perguntas. Alguém? Tranquilo por enquanto. Tranquilo? Só para quem chegou depois. Tranquilo também. Tranquilo ou não? Só para quem chegou depois, semana que vem a gente vai fazer uma atividadezinha, tá? Valendo uns pontinhos aí. E sobre essas três normas, sobre esses três CPCs, 01, 03 e 04, tá? Vou tentar trazer algumas questões de CRC ali também pelo meio, só para a gente poder ir pegando o embalo, tá? Não vou botar nada muito assustador também não. Fiquem tranquilos. Essa aula aqui eu estou gravando, assim que encerrar aqui, quem entrou no meio, pega a gravação lá no AVEF e dá uma assistida para semana que vem tá top na atividade. Obrigado? Certinho, professor. Valeu, meus queridos. Obrigado, viu? Valeu, boa noite. Valeu, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite a todos.